Oi, eu sou Carolina, estou no grupo 1 junto com João Neto, Caio e Matheus Souza. Esse trabalho final é dividido em 4 etapas, a quarta nunca chega, mas eu vou falar das 2 primeiras técnicas que foram aplicadas na primeira fase, que é a exploração e entendimento do problema. A gente utilizou as entrevistas semi-estruturadas e análise de concorrentes. Na entrevista semi-estruturada, a gente fez entrevistas individuais com 31 alunos, onde a gente tinha as perguntas direcionadas para saber as experiências, as dificuldades e as expectativas dos estudantes em relação ao acesso a informações sobre eventos, conteúdos acadêmicos e a organização do curso em si. As entrevistas elas permitiram uma escuta mais passiva e tentando deixar o entrevistado mais livre para dar a real opinião dele. Já na análise de concorrentes, a gente realizou uma investigação de aplicativos ou plataformas que fossem similares, com o objetivo de identificar pontos positivos e pontos negativos, quais eram as funcionalidades úteis e as possíveis lacunas que podiam ser evitadas. Essa análise contribuiu para situar o projeto dentro de um contexto mais amplo e competitivo. Oi, galera. Boa tarde aí. Meu nome é Caio Moura, estou no grupo 1, composto por Carolina, eu, João e Matheus. E eu vou estar falando aqui das técnicas de grupo focal, que está na primeira parte de exploração e entendimento do problema, e também falar de brainstorming e das personas que a gente usou na geração e seleção de alternativas. No grupo focal, a gente escolheu realizar ele porque ia promover uma troca de ideias entre os estudantes com diferentes perfis e experiências, o que ia enriquecer a nossa compreensão das necessidades coletivas dos estudantes, né? E a interação em grupo também promove opiniões que talvez não fossem ser ditas numa entrevista individual, por exemplo. Visto que o comportamento do indivíduo num grupo tende a ser bem diferente do comportamento individualmente falando. Já na parte de geração e seleção de alternativas, a gente usou o brainstorming para estimular o maior número de ideias possível no menor tempo possível, para que a gente pudesse ter muitas ideias e muitas opções, sem muito julgamento, o que possibilitou que a gente explorasse caminhos inusitados e diferentes para solucionar os problemas que a gente identificou, né? E com relação às personas, a gente criou as personas para ajudar a manter o foco no usuário final durante esse processo de ideação do protótipo com base nos dados que a gente coletou nas entrevistas e no grupo focal, desenvolvendo um perfil fictício que representa os estudantes do campus, permitindo que as decisões de design fossem guiadas, né, por necessidades reais. Bom dia, meu nome é Matheus, é dia 11/4/2025, 1h99 da manhã, e eu vou falar sobre prototipagem rápida. Então, a gente começou a prototipagem rápida no papel. A gente fez algumas telas lá no papel, definindo um pouco da organização e também de algumas funções que a gente poderia colocar nas telas. Aí a gente definiu essa organização no papel porque economizou tempo pra gente, e a gente, como estava bem corrido, a gente conseguiu fazer essa parte aí. Depois que a gente definiu mais ou menos o início no papel, a gente passou para o Figma, dando mais uma encorpada nas telas e também incrementando as funções que a gente queria, já que no papel não dá para desenhar tudo da forma que a gente quer. E aí a gente fez essa parte de prototipagem no Figma, fez alguns testes também de funcionalidade para ver se aquilo estava sendo aceitável ou não. E a maior dificuldade da gente foi o tempo corrido para poder desenvolver essas telas e entregar tudo no período certo, né, para poder seguir com as etapas. Aí no questionário de uso, a gente, com base na avaliação heurística, a gente fez o questionário de uso, disponibilizou ele por 3 dias para que os usuários fizessem os testes e retornassem um feedback para a gente, certo? A gente recebeu alguns feedbacks positivos e negativos, boa parte assim, digamos que positiva, sobre navegação, clareza de informações e organização do menu, e também umas críticas construtivas, como um melhoramento na navegação de algumas telas, porque algumas apresentavam bug na navegação ou estavam com a função um pouco diferente do que deveria na hora de você navegar na tela. E também outro problema que era de legibilidade da fonte. Umas fontes estavam muito finas e aí dificultava um pouco a leitura.
mas no geral as avaliações foram boas. Opa, tudo bem? Eu acho que já me introduziram, mas eu vou me reintroduzir aqui. Opa, boa noite, boa tarde ou bom dia, para qual seja a hora que você esteja assistindo isso. Me chamo João de Oliveira Neto e eu sou integrante do Grupo 1. E vamos falar desde o início, né? Desde do começo. Bem, sobre o protótipo em geral, eu vou apresentar sobre o diagrama de navegação. Bem, para começar, o app foi estruturado dentro de um diagrama, certo? Que aconteceu na segunda fase de geração e seleção de alternativas. E esses diagramas, o que acontece neles? A gente vai criar todo o fluxo do usuário dentro do aplicativo. Então, desde as primeiras telas até as últimas telas idealizadas, né, que ainda não estão prontas, a gente vai construir esse fluxo. A questão do fluxograma, do diagrama, é que dentro dele vocês têm várias caixinhas para definir o que é o que. Então, existe uma caixa para definir o que é input e output, existe uma outra caixa para definir início e fim, e por aí vai. E aí é que mora o bicho de 7 cabeças. Por quê? Para a gente conseguir entender esses quadradinhos e tudo mais, foi um tempo aí, né? Pesquisando, vendo imagens de referência na internet e por aí vai. Mas eu acredito que a dificuldade esteja só nisso aí, porque depois, para definir as telas também foi meio chatinho, definir o que vai aonde, mas a gente conseguiu chegar num consenso legal. Vou falar agora sobre a avaliação heurística. O que acontece? Antes da gente botar o protótipo para o teste, a gente fez uma avaliação heurística primeiro. Por quê? Porque a gente não tinha certeza se ele estava adequadamente certo. Então, nessa avaliação heurística, a gente conseguiu corrigir coisas essenciais para que assim, na próxima fase, né, que o Matheus vai explicar, a gente conseguisse o melhor aproveitamento das reviews da galera sobre o protótipo. Então, vou falar tópico a tópico aqui da heurística e falar sobre o aplicativo. Sobre a visibilidade do status do sistema, a gente colocou notificações e acesso fácil aos calendários para sempre manter os usuários informados. Sobre a linguagem natural, a gente evitou muitos termos técnicos e também explicou muita coisa. Tipo, na explicação de índices acadêmicos, a gente conseguiu botar uma explicação mais básica para a galera entender quais são aqueles dados que tem lá dentro do SIGA. Ok, sobre o controle do usuário, o aplicativo foi pensado para ser um pouco livre, mas também um pouco trancado. Você consegue favoritar seus eventos, suas disciplinas e criar o seu próprio calendário para assim conseguir mostrar tudo o que te interessa dentro do aplicativo. Sobre a consistência, a gente tentou manter um padrão nas telas de sempre utilizar retângulos com pontas curvadas, a cor roxa e por aí vai. Na prevenção de erro, a gente crê que dentro do aplicativo não tem muita chance para erro, mas é aquele negócio, a gente nunca pode duvidar do usuário. Ele pode errar em qualquer canto. Então, a gente considera que dentro do aplicativo não tem uma boa prevenção para erros. E a gente pensou sobre e não conseguiu criar uma boa prevenção. Sobre o reconhecimento, em vez da memorização, né, a gente utilizou ícones padrões e simples para facilitar a navegação sem exigir que o usuário tenha que lembrar de muita coisa. Então, no menu de baixo tem alguns ícones que depois de, sei lá, 1 ou 2 vezes utilizando o aplicativo, você já vai pegar a noção do que são aqueles ícones. E sobre outras abas também, como a de conteúdo, que tem tudo separado. A gente fragmentou bem o aplicativo para o conhecimento do aplicativo penetrar mais fácil dentro da cabeça da galera. Sobre a flexibilidade de usabilidade e tudo mais, o aplicativo ele foi pensado de uma maneira simples, então todo mundo que vai inserido dentro do universo vai conseguir utilizar ele de forma bem fácil, poderia eu dizer. Sobre design minimalista não tem nem o que falar, né? A gente só botou ícone e cor. Não tem nada de textura e nem muita coisa. Então, por aí vai. Não tem nem tanta poluição visual, considero eu, né? Sobre recuperações de erros, não tem nenhum sistema completo para a gente recuperar erros, porque a gente também considera que não há tanta perca dentro do aplicativo. Mas existem, tipo, perca de progresso, tipo, tu tá rolando uma barra e tu clica em um ícone lá embaixo, aí tu tem que voltar para onde tu tava. A gente não tem uma prevenção para isso, então acho que é um ponto que a gente peca. E na ajuda da documentação, em telas mais complexas, a gente colocou um ícone de dúvidas para conseguir conscientizar a galera sobre o que é aquela tela e como ela funciona. Bem, falando sobre a maior dificuldade nessa fase,
foi entender bem cada conceito da heurística, porque a heurística usa uns nomes assim meio não sei o que discutindo de primeira instância a gente ficou um pouco perdido. Mas a gente conseguiu entender bem e depois para definir os problemas dentro das heurísticas foi outro problema gigantesco assim. Tanto é que a gente só conseguiu definir 2, que é a questão da prevenção de erros e de recuperação de erros, né? E é isto, beijo na bunda aí, ó. Com esse protótipo a gente vai fazer muitos freelas. E galera, Eu acho que já me introduziram, mas eu vou me reintroduzir aqui. Vamos falar desde o início, né? Bem, quando o mundo era uma grande bola de fogo e tudo mais, e... Não, bola de fogo não. E as revoluções industriais? Depois das revoluções industriais. Tá. Dentro da disciplina da HCI? Ok. Então, vamos lá. E esse diagrama, o que ocorre nele? Essas olhadinhas pra dar uma filadinha, né? Mas tudo bem. Tô atrapalhando de novo o vídeo. KKKKK. Agora que eu já sei que isso é na disciplina de HCI, é HCI mesmo ou é Game Design? Rapaz... Não sei muito bem. Enfim. Bom dia, meu nome é Matheus. 1h99 da manhã. E agora eu vou falar sobre a prototipagem rápida. Claro, aqui vai um resumo simples, direto e fácil de falar em vídeo. Aí a gente desenvolveu, né, 25 telas no Figma. Aí a gente pegou essas 25 telas, que foi no Figma que a gente fez. E as interações aí a gente foi fazendo ali as etapas para poder desenvolver o que a gente foi feito, né? As coisas que nós fazemos. A gente aplicou. E eu vou falar das... na entrevista no tempo dele. Passiva